A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Domingo pela manhã, 28 de junho de 2026. E o parabéns hoje vai para minha cunhada do coração, Mary. Mais uma primavera na presença do Senhor. Que Ele te ensine, minha querida, a contar os seus dias na sua presença. Amados e queridos irmãos e irmãs, continuemos a imersão na carta aos Filipenses, prosseguindo para o alvo. Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 a 16. Continuemos a imersão na carta aos Filipenses. A espiritualidade da redenção como uma caminhada de crescimento em Cristo Jesus. Leiamos a palavra de Deus, mas aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Abra sua Bíblia, carta aos Filipenses, apóstolo Paulo, escrevendo a carta para a igreja que se encontrava em Filipo, capítulo 3, do verso 12 ao 16, diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Redentor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu conhecimento. Como eu costumo dizer, ó Pai, lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, que conheçamos ao Senhor e que prossigamos em conhecê-lo para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié-FM, após o apóstolo Paulo declarar que seu maior desejo era conhecer a Cristo, lá em Filipenses capítulo 3, do versículo de 10 e 11, agora Paulo faz uma afirmação surpreendente. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. No versículo 12 do capítulo 3 da carta aos Filipenses, o grande apóstolo Paulo reconhece que ainda está em processo, em construção. Isso nos ensina uma verdade fundamental da espiritualidade da redenção em Cristo Jesus. A vida cristã não é marcada pela perfeição instantânea, mas pelo crescimento contínuo e perseverante. Na perspectiva da redenção de Cristo Jesus, não apenas nos salva do pecado, mas nos coloca uma jornada permanente de transformação à imagem de Cristo Jesus. A estatura
estatura de varão perfeito, para a glória, a honra e exaltação do nome do nosso Senhor. E o que o versículo 12 do capítulo 3 da carta aos Filipenses tem a me dizer e a te dizer nesta manhã? A humildade de reconhecer que ainda estamos em processo, que ainda estamos em construção, não que eu tenha já recebido. Paulo possuía revelações extraordinárias e inefáveis, diz a palavra do Senhor. Paulo possuía experiências missionárias. E Paulo possui um profundo conhecimento das Escrituras, diz as suas epístolas. Mesmo assim ele reconhece, mesmo assim ele cai em si, ele sabe quem ele é, ele sabe quem Jesus é e ele sabe quem ele não é. Ainda não cheguei. O apóstolo Paulo faz essa afirmação: ainda não cheguei à perfeição, ainda não cheguei à estatura de varão perfeito, ao qual é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Porque a maturidade espiritual, ela começa quando abandonamos a ilusão do que já somos tudo o que deveríamos ser. O discípulo maduro não é aquele que pensa ter chegado ao fim da caminhada, mas aquele que continua sendo transformado por Jesus Cristo. A consciência da própria insuficiência abre espaço para a suficiência de Cristo Jesus. Amados e queridos irmãos, ainda não chegamos. Persevere, continue lutando, continue renunciando o eu, esvaziando-se de si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e da tua vida, para a glória de Deus Pai. Você ainda permite que Deus trabalhe em áreas não transformadas da sua vida? Quais são as áreas da sua vida que precisa de transformação, que precisa de uma metanoia, uma mudança de mentalidade? E o que o versículo 12 tem a nos dizer, pastor? Fomos alcançados para um propósito, para uma missão. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aquilo por o qual Jesus te conquistou, o qual Jesus Cristo te chamou, te tirou do lamaçal do pecado para o cumprimento do seu propósito. Então prossiga para conquistar. Que conquista é esta, pastor? Alcançar o propósito ao qual você nasceu para ser, ao qual eu e você fomos predestinados a cumprir o propósito de Deus Pai, para a glória, honra e exaltação do seu nome. O apóstolo Paulo compreendeu algo extraordinário. Ele não apenas encontrou a Cristo, Cristo o encontrou primeiro. A iniciativa da salvação pertence a Deus. A redenção não começou em nossa busca por Deus, ela começou na busca de Deus por nós. Somos alcançados pela graça para vivermos os propósitos da graça. Não fomos salvos apenas para escapar da condenação. Fomos salvos para refletir a pessoa bendita de Cristo Jesus. Você está vivendo o propósito para o qual Cristo alcançou? De que maneira eu e você está vivendo a jornada cristã? É para o cumprimento do propósito ao qual eu e você fomos predestinados antes da fundação do mundo, para alcançarmos, para conquistarmos e para glorificarmos o nome do nosso Senhor? E o que o versículo 13 tem a dizer a mim e a você nesta manhã?
esquecendo o passado e avançando para o futuro. Esquecendo-me das coisas para que ficaram para trás, ou esquecendo-me das coisas para trás ficam. O apóstolo Paulo não está defendendo amnésia espiritual, não é isso. Ele está ensinando que o passado não deve governar o presente. Ele está nos ensinando que o passado não deve dominar o presente e nem tampouco refletir ou, quem sabe, está lançando-nos para um futuro, porque o amanhã pertence a Deus Pai. Mateus capítulo 6, versículo 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada mal basta ao seu dia. Amados e queridos irmãos, nós vivemos o dia de hoje. O dia chamado hoje é o que Deus nos deu. Você acordou, você respirou, já é uma dádiva do Senhor, já é um presente de Deus para você hoje. Então acorde e diga: eis-me aqui para cumprir o teu propósito, Senhor, e entregar tudo para o qual o Senhor me resgatou, tudo para o propósito ao qual o Senhor me lançou. Eu estou vivo, eu estou hoje nas mãos do Pai, como instrumentos de Deus, para a glória de Deus, para Deus te usar conforme a sua vontade, para a honra, glória e exaltação do seu nome. Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando e nos mostrando que este texto vai dizer os fracassos que eu e você tivemos, culpa, vergonha, pecados já perdoados, e quais os sucessos que nós tivemos, conquistas, reconhecimento, experiências passadas. Tudo isso ficou para trás, as conquistas ficaram para trás, os reconhecimentos ficaram para trás, as experiências passadas ficaram para trás. É hoje, Deus tem alimento novo hoje, Deus tem algo novo para você hoje. Então esqueça, avance, prossiga, persevere na presença de Deus para alcançar o que Ele tem para você hoje. Não fique no saudosismo, porque antes eu era assim, porque antes eu recebia aquilo. Deus quer algo novo para você no dia chamado hoje. Aqueles que vivem presos ao passado não conseguem avançar. A cruz liberta tanto das culpas quanto dos troféus. A identidade do discípulo de Cristo Jesus não está no que aconteceu ontem, mas em quem Cristo está formando em mim e em você hoje. O que tem impedido você de avançar? Fracassos ou conquistas passadas? Pastor, o que o versículo 14 tem a me dizer, tem a te dizer nesta manhã? Prosseguindo para o alvo. Quem é o meu alvo? Quem é o teu alvo? A pessoa bendita de Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que pecado, na essência da palavra, pecado mesmo, é errar o alvo, é errar a Cristo, é desobedecer os princípios espirituais do Evangelho de Jesus Cristo. Prossigo para o alvo, disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. O apóstolo usa a linguagem de um corredor. Ele corre com foco, ele corre com direção, ele tem direcionamento, ele corre com perseverança, incansavelmente. O alvo não é riqueza, o alvo não é reconhecimento, o alvo é Cristo Jesus. A vida cristã não é uma caminhada sem direção. Nós sabemos quem somos e para onde iremos, para a glória, honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. Nós precisamos ter isso em nossos corações, estarmos vigilantes e apercebidos. Para quê? Para não errarmos o alvo.
Nós temos um alvo, e esse alvo é a estatura de varão perfeito, é a estatura de Cristo Jesus, é a estatura do nosso irmão mais velho, a saber, a pessoa bendita que está à destra de Deus Pai. Porque existe um alvo, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM, será moldado à imagem de Jesus, ser forjado no caráter de Cristo, porque nós precisamos. Esta corrida, ela é incansável, como eu disse. Nós temos que perseverar, nós temos que renunciar, nós temos que esvaziar-se do eu. Para quê? Para alcançar o objetivo, que é acertar o alvo, que é a pessoa bendita de Jesus. Para onde sua vida está apontando hoje? Para onde a minha vida está apontando hoje? Nós estamos apontando para a direção correta? Nós estamos apontando para o direcionamento certo? Ou estamos errando o alvo? Ou estamos distante da metanoia, da transformação da mente de filho e não mais da mente de escravo? Porque será moldado à semelhança e à imagem de Jesus é o nosso alvo. É o que devemos perseguir e prosseguir para atingirmos o alvo. Para onde sua vida está apontando hoje? Para a paz ou para a contenda? Para o amor ou para a discórdia? É uma escolha, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM. Eu e você precisamos refletir, precisamos inferir com a palavra de Deus para sabermos para onde estamos apontando. A nossa flecha, uma vez atirada, ela tem que acertar o alvo. E o alvo é Jesus. Só nele temos maturidade. Só nele poderemos ser perfeitos. Só nele poderemos fazer o bem. Só nele poderemos mortificar a carne que só inclina para o mal. Nós temos que ter a certeza no meu e no teu coração da pessoa bendita de Jesus como instrumento de justiça em suas mãos, para que a operação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós possamos alcançar vidas que estão perdidas, que estão em trevas e que precisam de luz, a luz de Jesus, nem que seja uma faísca, nem que seja uma fagulha de luz, mas que seja a luz de Jesus, vai dissipar toda a treva em nome de Jesus. E o que o versículo 15 e 16 tem a nos dizer no capítulo 3 da carta aos Filipenses? A maturidade produz esclarecimento. Todos, pois, que somos perfeitos. A palavra perfeitos aqui significa maduros. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a maturidade espiritual produz humildade, perseverança, dependência de Deus, unidade de propósito. Mas pastor, quando é que eu me torno humilde? Quando eu considero a mim mesmo esterco, como diz o apóstolo Paulo. É um esvaziamento total e irrestrito do eu. Para mim é o maior índice, o maior ápice da humildade, é o esvaziamento total e irrestrito de si mesmo. Perseverança é continuar independente de ser ferido, machucado, porque o soldado, mesmo ferido na batalha, ele continua com a arma empunhada, ele não para, ele persevera, ele prossegue até o fim. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na última parte do versículo: ser fiel até a morte. Quando é que eu torno fiel até a morte? Quando eu persevero até o fim. Dependência de Deus, renúncia de si mesmo.
Depender do Pai é dar um passo mesmo sem enxergar o degrau da escada, e terá certeza no seu coração que Ele colocará a sua mão para você pisar e você não cairá. Dependência total e irrestrita do Pai. Dependência de Deus é fé, é confiança. Unidade de propósito é estarmos unidos e reunidos num só propósito. Por isso a Bíblia vai dizer: onde tem 2 ou 3 reunidos num só propósito, Jesus se faz presente. Por que não é uma pessoa só? Porque precisa de testemunha, precisa de testemunho, precisa de dar testemunho. Unidade de propósito. Não existe ninguém ilhado, ninguém isolado para fazer a vontade do Pai, para ser instrumentos de Deus e nas mãos de Deus. Precisamos viver em sociedade, em relacionamento pessoal. Para quê? Para que eu e você possa cumprir o nosso propósito diante de Deus. O cristão maduro entende que ainda não chegou, mas continua avançando, continua perseverando. Maturidade não é ausência de lutas, maturidade não é ausência de adversidades, dificuldades, tempestades, é permanência na caminhada, independente das lutas, independente das adversidades, independente do que vem acontecer. Maturidade é permanecer disponível para a contínua formação de Cristo em nós e através de nós. Amados e queridos irmãos, ter a maturidade cristã é necessária para que nós enfrentemos o que vamos enfrentar. É necessário termos maturidade para avançarmos e alcançarmos aquilo que precisamos alcançar. Porque as lutas não vão nos parar. As adversidades não vão nos parar. Muito pelo contrário, significa dizer que você está avançando e está no caminho certo, na direção do alvo, ao qual é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Precisamos ter disponibilidade e disposição. Para quê? Para continuar, para perseverar e permitir que Cristo seja formado em nós. Nós temos esse encorajamento de permitir, de nos render e deixar Cristo ser formado em nós. Não é mais você, é Cristo em você. Você está crescendo ou apenas repetindo hábitos religiosos? Como está a minha vida e a tua vida cristã? Estamos apontando para o alvo, estamos crescendo, estamos perseverando, ou apenas ritos e mitos religiosos? Porque o apóstolo Paulo ele vai concluir da seguinte maneira, que na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16, ele tem nos ensinado que a espiritualidade da redenção é simplesmente uma jornada contínua, uma vida em processo, um chamado para avançar, uma caminhada focada em Cristo Jesus, um caminho de maturidade crescente. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo compara a uma corrida. Todo mundo tem um alvo da corrida, todo mundo tem uma chegada, não importa se é 10, se é 12, se é 42 quilômetros a corrida, existe um alvo, existe uma chegada. E a nossa chegada, o nosso alvo é Cristo Jesus. E a nossa caminhada é até o findar dos nossos olhos. O que isso significa, pastor? Que é até o dia da minha morte. Eu ouvi uma experiência interessante nesta semana e queria compartilhar com vocês antes de concluirmos a imersão na carta aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos de 12 a 16. Um senhor com 80
anos de idade, que começou a sua caminhada missionária no Amazonas, no Brasil, aos 20 anos. Ele estava completando 60 anos de ministério. E o presbitério estava discutindo com os pastores para aposentá-lo, para dar um valor a ele por mês, para que ele se tornasse conselheiro e aposentasse. E ele levantou-se diante da reunião e disse: agora é que eu preciso correr mais, agora é que eu preciso me levantar, porque meus fins dos dias está chegando e eu preciso correr mais velozmente. Para quê? Para alcançar, para atingir o objetivo de Cristo Jesus nesta terra, ao qual eu fui enviado para este lugar como missionário do Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo me chamou a atenção. Não é hora de parar, é hora de avançarmos, é hora de continuar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. É agora que precisamos correr, é neste momento que não podemos de maneira nenhuma ser paralisado. Para todo mundo imaginou que era hora daquele missionário aposentar-se, mas ele disse: não, eu me recuso a aposentar diante do Evangelho de Cristo Jesus, porque eu tive um chamado, e esse chamado é uma chama que queima e arde no meu coração. É hora de corrermos, irmãos, é hora de apressarmos, é hora de tirarmos as ataduras dos pés para corrermos em direção ao alvo, ao qual é o nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O caminho da maturidade cristã é crescente, é todo dia, é um dia após o outro, é brilhando de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, para a honra, exaltação e engrandecimento do nome do nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele não olha para trás, Paulo não se acomoda, Paulo não desiste, ele continua correndo. Porque às vezes queremos parar, porque às vezes queremos desistir, porque às vezes queremos nos acomodar, olhando para trás. A Bíblia diz que aquele que olha para trás é covarde. Olha para o alvo. O alvo é Cristo. Vamos ter o olhar de girafa, que olha para o alto, e não olhar de tartaruga, que olha para a terra. Talvez hoje existam irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, presos ao passado, desanimados pela caminhada, cansadas das lutas, acomodadas espiritualmente. Mas a palavra de Deus hoje nos convida: não pare, não retroceda, não desista, em nome de Jesus. Continue correndo, continue crescendo, continue buscando a Cristo Jesus, porque aquele que começou a boa obra em você ainda está trabalhando em você e trabalhará através de você. Eu creio, receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. A espiritualidade da redenção não é marcada por quem chegou, é marcada por quem continua caminhando com Cristo Jesus. E enquanto caminhamos, a graça de Deus nos sustenta, o Espírito Santo de Deus nos transforma e Cristo Jesus nos conduz ao alvo final. Porque o discípulo maduro não é aquele que já chegou ao destino, mas aquele que continua prosseguindo para o alvo, que é a pessoa bendita de Jesus. Se você não entendeu nada nesta manhã, meu irmão, grave o versículo 14 do capítulo 3 da carta aos Filipenses na tábua do teu coração. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de
todo o mal, em nome de Jesus. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.